Agora, Alexandre, além obviamente, da preocupação com os dados dos clientes, dos consumidores, tem, primeiro, muitas redes aí de varejo que tem também milhares de funcionários. E essas empresas têm programas de fidelidade, algumas têm, eventualmente, até um cartão de crédito próprio. Então, tem muitos funcionários lidando aí com muitos dados de clientes, né? A empresa, ela é responsável por tudo que os funcionários fazem. Então, por exemplo, se tem um funcionário em uma loja que coleta dados de um cliente que ele não precisa coletar ou armazena eles de uma maneira inadequada, tudo isso é responsabilidade da empresa? Como é que isso funciona na prática? Sim, é de responsabilidade da empresa, porque a empresa é que, de fato, tem sempre o hábito de qualificar bem o seu cliente. Então, até hoje, nós temos um cenário em que os formulários são mega detalhados, e com isso vem agora a Lei Geral de Proteção de Dados, com o princípio da necessidade da adequação, que impõe mudanças culturais. Se, de repente, esses formulários de qualificação dos clientes ficam tão abrangentes como de fato são, nós vamos estar falando que, de repente, ali podem ter dados sensíveis, ou seja, que podem ser utilizados para discriminar o titular, né? Dados biométricos, dados que podem ser totalmente inadequados ao negócio, né? Como origem étnica, por exemplo, como faixa de rendimento. Isso tudo, para mim, não tem muito sentido se fazer a preservação, um detalhamento, um enriquecimento da base de dados. E, por esse motivo, essa enormidade de funcionários, você tem dados pessoais deles, que muitas vezes compartilha para outras finalidades com empresas terceirizadas, como um plano de saúde, por exemplo, ou seguro de vida, etc. E aí essas empresas, de repente, utilizam esses dados para diversificar a finalidade, né? Para mudar a finalidade. Então, de repente, o plano de saúde recebe os dados dos colaboradores e começa a oferecer produtos e serviços. Ora, o colaborador cedeu os seus dados pessoais para a empresa para fins de execução do contrato de trabalho. Ponto. Certo. Então, nós tivemos um caso na semana passada muito interessante que envolveu o Banco Itaú, que gerou uma multa de 9,6 milhões de reais aplicada pelo Senacom, porque o Banco Itaú tinha as informações de seus clientes e começou a oferecer crédito consignado, campanhas para oferecer crédito consignado. Então, se a gente for analisar por um lado, vamos dizer, similar, nós vamos ver que é comum que, muitas vezes, as empresas de atacado e varejo cedem esses dados para terceiros, em troca de algum benefício, obviamente, alguns, inclusive, vendem, é comum isso acontecer, e com isso se expõe a risco, porque agora tem mais rastreabilidade para saber, de fato, quem é que repassou esses dados. E se, por acaso, o terceiro que recebeu esses dados, ou comprou esses dados, começar a oferecer outros produtos com outras finalidades, na qual não teve consentimento, é risco na certa. A conta chega para pagar. E, consequentemente, é muito mais fácil para a vítima ou para um órgão fiscalizador mirar numa grande empresa de atacarejo do que num terceirizado pequeno que está fazendo parte do processamento de dados pessoais. E esse é que vai deixar a empresa em risco. E por isso que é necessário sempre lembrar que a LGPD, em diversos momentos, valoriza demais o aspecto de que as empresas sempre possam comprovar que adotaram medidas protetivas. Ora, se ficar constatado que uma empresa de atacarejo passou dados sem preocupar com que maneira que esses dados seriam utilizados pelo terceiro, se esse terceiro ia descartar os dados depois que a finalidade foi cumprida, é óbvio que isso vai colocar a empresa em risco, cedente desses dados. Só que a maioria dos empresários ainda acham que isso é uma prática comum de mercado. E não é. Então, as multas estão começando a aparecer e vão aumentar, e ainda nós não chegamos na fase que eu acho que é o próximo passo, que é o fato de que a gente vai ter que lidar com o incidente em si, né? Que nós estamos hoje num momento que predomina muito mais a adequação. Vamos consertar o que está errado. Mas na hora que der errado, na hora que tiver que enfrentar o problema, seja perante um órgão fiscalizador, como eu mencionei, ou então por medidas judiciais,
e aí a reputação vem junto. Então, esse que é o problema, que eu acho que é muito mais sério, que envolve a necessidade de uma grande sensibilização para poder fazer com que as empresas se adequem já, porque os riscos já estão acontecendo.